tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, eis que o que, irmãos? Vieram do Oriente. Vieram de onde, irmãos? A Jerusalém. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Eles vieram o que, irmãos? E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, o governador, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, entrando aonde, irmãos? Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém, irmãos? Vamos orar? Amado Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa oportunidade. Aqui, Senhor, acabamos de ler em Tua palavra, Senhor, o que aconteceu ali no nascimento de Jesus e o que o rei Herodes havia planejado. E aqui aprenderemos, Senhor, com esses magos, que devemos adorar e glorificar o Senhor. Fica conosco, Pai querido. E eis que aqui me coloca ao seu dispor para falar com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nosso tempo já está bem apertado, mas Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, pouco a palavra de Deus nos traz sobre esses magos. Pouca coisa. E o interessante é que esse conto sobre os magos, chegando até aqui, onde Jesus estava, ele é exclusivo de Mateus. Dos 4 evangelistas, Mateus é o que descreve essa caminhada, por onde eles passaram. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite, que temos algo de Deus para aprender aqui, com essa visita dos magos. Por que esses magos vieram, irmãos? Por que você veio à casa do Senhor hoje? Você não estava sem fazer nada em casa, não, irmãos? À toa, cansado de estar em casa esses 4 dias. Você, vou lá na igreja passear, não foi esse pensamento, não? Vocês vieram aqui para quê, irmãos? Assim fizeram aqueles magos. E o primeiro ensinamento que eu trago para você nesta noite é esse.
vieram de longe, e os que estavam perto não foram ver, irmãos. Hoje eu recebi assim, a gente vê naqueles postagens de status, né, Bruno? Eu recebi um videozinho lá que chamou muito minha atenção. É um pregador, não falou nome nem nada. Ou eu que não me ative, né? Quando a gente vai no posto de combustível, né? Os que tem carro aqui, ó. E coloca combustível no carro. O que você faz depois que pôr combustível? O que você faz? Você paga, liga o carro, e você faz o quê? Vai embora. É isso mesmo? Vocês não ficam no posto, não? Andando no posto assim, ó. Até acabar a gasolina e pôr de novo, não? Tem certeza que vocês não fazem isso? Por que na igreja vocês fazem isso? Vocês recebem a palavra de Deus e continuam falando só para os da igreja. Aquilo mexeu comigo, irmãos. Não sei se mexeu com mais alguém aqui. A gente vem aqui abastecer-nos. E a gente gasta o que a gente aprende aqui mesmo. A gente é incapaz de atravessar aquela porta e gastar o que a gente recebe, irmãos. Eu quero te provocar essa semana que ainda falta para terminar o ano. Te desafie. Lá no ponto 11 onde você pega. Ou lá no seu posto de trabalho. Seja onde for. Se desafie a falar de Jesus, irmãos. As pessoas estão sensíveis nessa época, irmãos. Nascimento de Jesus. Nem o que menos conhece Jesus sabe que Jesus nasceu no Natal. O mais ignorante dos ignorantes. Eles ouviu falar que Jesus nasceu. Fala do menino, fala do presépio. É assim ou não é, irmãos? É assim. Nós somos um pouco diferentes. A gente vai um pouco além disso, né? Que a gente sabe a essência, que ele não nasceu um menino, nasceu foi Jesus. E é o nosso Salvador, né? Então eu quero te dizer, abasteça-se bastante da palavra, mas vá queimá-la essa palavra, irmãos, falando e anunciando do Senhor, amém, irmãos? Isso incomodou quando eu vi essa postagem lá. Eu falei assim, essa a igreja vai conhecer. Não é interessante, irmãos? Repara uma coisa. Culto de missões, irmão Zé Batista. O senhor como líder que está aí hoje. Quem que vai nos cultos de missões? Quem que vai? É nós. Vai mais alguém, irmãos? Vai, irmãos? E ainda falta um bocado, né, irmão Zé? Cadê o povo para nós evangelizar? Cadê o povo que nós falamos de manhã, né, irmão Adifal? Demos o santinho, convidamos, ninguém foi. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós não desanimamos, fizemos o culto assim mesmo. E falamos, e pregamos, e eu tenho certeza que aquelas vozes ecoaram. E foram lançadas a semente. Mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa se desafiar a trazer um conhecido, a trazer um colega, a trazer um vizinho, ou quem sabe, seu esposo, sua esposa, ou quem sabe, sua namorada, seu namorado, ou quem sabe até o seu vizinho ali, né, irmãos? E a gente às vezes fraqueja, né, irmãos? Mas eu quero te fortalecer nessa noite, você me permite? Deus é contigo. Você pode, às vezes, não saber de que forma falar, mas Deus vai te dar sabedoria. Porque quando você abrir sua boca e convidar, é o Senhor que vai fazer a obra, não é você, irmãos. Aquela caminhada que nós fizemos aqui, tanto neste bairro, quanto no bairro vizinho aqui que nós fomos, né? Foi abençoado. Cansamos, cachorro avançou na gente, quase pega o irmão Edival. Luísa foi para um lado lá, voltou na velocidade, porque o cachorro estava quase querendo avançar, e é assim mesmo, irmãos, os desafios, né? Aí ia jogar papelzinho na casa, a caixinha de correio não tinha fundo, o papel jogava em cima, saía embaixo, e a gente, meu Deus, como é que nós fazemos? Mas é assim, e a gente não desistiu, irmãos. Dobrava o papel, punha no cadeado, punha entre o ferro do portão. Teve uma casa lá que eu fiquei encantado. Um cachorro do meu tamanho, irmãos, imagina o tamanho do cachorro.
E a menina abriu a cortina, estava na janela. Disse, vou pôr um folhetinho aqui. Não tinha como pôr, não, irmão. O cachorro não parava de pular no portão. Aí que ela chamou o cachorro para lá e eu consegui pôr o papel e dei as costas. Assim, esse portão se abrir, eu estou enrolado, viu, irmão? Porque o cachorro era grande. Um pastor alemão de um criado, parecendo um bezerro. Eu falei, mas é assim mesmo, irmãos. E a gente vai fazendo, né? E tinha muitos lares ouvindo hinos evangélicos. Isso me alegrava o coração, porque a gente sabia que já estava florindo naquele lugar. Amém, irmãos? Mas que nós possamos ter esse mesmo entendimento, né? Então, eles vieram e prostraram-se, não foi, irmãos? Em adoração diante de quem? De José? Diante de Maria? Diante de quem? Ei, segundo aprendizado, você precisa saber para quem você vai prostrar, irmãos. Muitas vezes nós estamos prostrando para o dinheiro, prostrando para o nosso patrão, prostrando para os nossos políticos governantes e deixando de prostrar para aquele que é o único que vai receber o nosso louvor, irmãos. Não deixeis de entregar a Ele todo louvor, toda adoração, porque somente Ele é digno, irmãos. Então, irmãos, eles prostraram a adoração diante de Jesus. Eles vieram de terras muito distantes, mas reconheceram que aquele ali era o Messias que estava profetizado nas palavras. Fato que a maioria do povo, vou falar todos não, né? Mas a maioria do povo de Israel que ali se encontrava, ignorou, né, irmãos? Não foram tocados. Eles não cederam o coração, né? Para adorar ao Senhor. Pelo contrário, o que muitos fizeram? O condenaram, né, irmãos? Crucificam, crucificam, crucificam. Isso 33 anos depois. Os magos, irmãos, viajaram, já disse aqui na introdução do culto, milhares de quilômetros, que eles vieram do Oriente, né? Não fala na Bíblia, originalmente, a cidade a qual eles vieram, mas só falam do Oriente, né? O Oriente, para nós ali, ele está distante, né? Pode ser lá do outro lado da China, pode ser lá no finalzinho, lá pertinho da Austrália, o Oriente. Pode ser lá do outro lado mesmo, é onde o sol nasce, vamos falar assim, né, no mapa. Aqui não fala. Mas eles vieram para quê? Para ver o rei dos judeus. Alguns estudiosos falam que esses magos, eles não vieram só, irmãos. Né? Aqui fala que, eis que uns magos vieram do Oriente. E nós simbolizamos eles como se fossem 3 magos, né? Porque um deu mirra, o outro deu ouro, o outro deu incenso, não é isso? Não é 3, irmãos, uns magos. Se atente às palavras que estão na Bíblia, irmãos. Não se atente aos costumes que vocês foram catequizados, ensinados. Uma pessoa que viaja, irmãos, milhares, centenas de quilômetros, centenas de quilômetros. Vocês acham que ela vai viajar sozinha, irmão? Vocês acham que viaja sozinho? Naquela época o povo andava só, irmãos. Tinham os guardas, tinham os que faziam comida, tinham os que transportavam as cargas, tinham os que cuidavam do gado que ia junto, que ia comer no caminho. Era assim, não era, irmãos? Era uma comitiva. Então a Bíblia não nos fala a quantidade, mas eu quero te falar que não é 1, não é 2, não é 3. Uma afirmativa que eu falo para vocês, é muita gente que foi. Seguindo aqueles que foram adorar ao Rei dos Judeus. Amém, irmãos? Então, irmãos, eles vieram para ver o rei e eles manifestaram com alegria. Não foram obrigados. Eles manifestaram com adoração. Eles adoraram estar ali. Eles adoraram tanto, irmão Gilmar,
que eles presentearam. Você já fez isso alguma vez, irmãos? Quando foi visitar alguém que você tem muita estima, muito amor, você leva até uma lembrancinha para a pessoa? É assim ou não é, irmãos? E a pessoa fica numa gratidão, não fica? Às vezes a gente pode ser um trenzinho à toa, né, irmão? Mas não é o fato do custo, é o fato da consideração. É assim ou não é, irmãos? Eles alegraram em visitar o rei dos judeus, Jesus. Eles não eram, irmãos, judeus. Eles não viviam naquela terra. Eles vieram de longe homenagear o rei dos judeus. E o que os levou até lá? Uma estrela. A Bíblia também não nos deixa clareza sobre isso. No verso 2 fala, a parte B, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Irmãos, olha o poder de Deus. Olha o que Deus faz. Quando a gente fala em Lucas, capítulo 2, se eu não me engano, só verificar aqui, se é Lucas 2. Exatamente, que fala aqui do nascimento de Jesus, né? Aí no versículo 8, fala assim, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então os pastores estavam aqui cuidando dos rebanhos, amém, irmãos? E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E o versículo 13 que fala para nós: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão, irmãos. Uma o quê? Multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha aí, irmãos, esse foi o nascimento de Jesus. Os magos, irmãos, vieram depois. Pastor, como assim? Irmãos, esses pastores foram os primeiros a visitar o Jesus. E como é que nós aprendemos? Que os reis magos chegou, aí ofertou lá as ofertas, aí tinha um burrinho, tinha uma vaquinha, não é assim que é os presépios, irmãos? Mas a palavra nos ensina nessa noite isso, que eles visitaram o menino hoje, no versículo 11, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Conseguiu enxergar a diferença, irmãos? Os magos vieram depois, eles já não estavam mais na estrebaria, já não tinha acabado de nascer Jesus. Jesus já estava um menininho grande. Mas Deus levou aqueles magos através da estrela, irmão Gilmar, encaminhando eles naquela caminhada para o quê? Para que Jesus fosse encontrado por eles. A palavra nos fala quanto tempo demorou essa viagem. Será que demorou os 2 anos? Quando Jesus nasceu e os magos começaram a caminhar seguindo a estrela? A palavra nos fala. E eu não posso aumentar,
e nem diminuir a escritura. Eu só quis mostrar para os irmãos aqui em Lucas e em Mateus a diferença. Amém, irmãos? São momentos temporais diferentes, mas o Deus é o mesmo. Aleluia! Tanto é que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para trás. Não é isso, irmão? Não manda matar os recém-nascidos, porque já se fazia um tempo que Jesus havia nascido. Aprendizado, irmãos. Estamos no culto da família, mas a gente sempre tem a oportunidade de aprender. Amém? Fique ligado nas escrituras. Às vezes nós lemos, mas a gente não tem a orientação. Mas vamos continuar aqui. Então, irmãos, os magos, eles trouxeram presentes, né? E aí a gente continua comentando. Hoje, muitos agem de forma diferente, né, irmãos? Quando se depara com uma pessoa importante, no caso aqui de Deus, primeiramente, eles querem ser encontrados por Deus. Rover, eis que sou Deus e te escolho. Não é eu falar assim, Senhor, eis que aqui me coloca ao seu dispor. Usa-me da forma que o Senhor quiser. Muitos querem ser achados. Não querem encontrar a grandeza do Deus a qual nós temos, irmãos, que é vivo entre nós. Segundo ponto, muitos querem que o Deus se justifica por si mesmo. Por que você é Deus? Você, né? Nem Senhor não é. Por que você é Deus? Quem te titulou como Deus? Tem gente assim, irmãos. Dá graça a Deus por quê, rapaz? É graças ao meu trabalho que eu tenho as coisas. Quem já ouviu coisas assim, irmãos? Irmãos, tem muita gente nesse mundo que está cego e surdo. Só não está mudo, que continua falando bobagem atrás de bobagem. E nós temos que ter essa sabedoria de clamar ao Senhor em oração, para que eles possam ter olhos espirituais e ouvidos espirituais, irmãos, para discernir o bem do mal. Amém? Outro ponto também, que muitos ainda hoje estão assim, né? Agindo dessa forma. Que Deus prove quem Ele é. E para fechar, irmãos, tem gente que só quer receber do Senhor. Está parecendo uns menininhos de 13 anos e 10 anos. Me dá, me dá, me dá. Eu quero, me dá, eu quero, me dá, eu quero. Alguém já passou por isso, irmãos? Ou a idade na sua casa é um pouquinho mais alta do que na minha? Como é que é lá, irmão? É assim, irmão? Lá como é que é, irmão? Hein? Como é que é lá? Como é que é lá, irmão? Como é que é lá, irmã? E lá com os grandão lá é diferente, irmão? Já tem até neto. Tenho certeza que não é diferente, né, irmã Sônia? É um me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, estou precisando daquilo. Se você cair na armadilha, você fica sem. É assim mesmo, irmãos. Mas eles estão fazendo isso com Deus, irmãos. Eles estão adorando a Deus não pelo que Ele é, mas sim o que eles podem receber. E aí que é a diferença nossa em relação a eles. Nós temos que adorar o Senhor pelo que Ele é. Aqueles magos não receberam nada, irmãos. Eles vieram de muito longe adorar ao Rei dos Judeus. E o Rei dos Judeus é Jesus, irmãos, que morreu na cruz para nos salvar do pecado. E Ele está vivo, sentado à direita do Pai, para ainda nos receber. E ali nós iremos juntos adorar a Deus eternamente. Mas muitos ainda pensam assim, irmãos. Mas eu quero te alegrar. Você é sábio. Você é sábia. Sabe por quê? Porque você está buscando e adorando a Deus
pelo que ele é, não pelo que ele faz. Então continue sendo sábio, continue buscando sabedoria do Senhor, assim como Salomão teve, pois você continuará sendo edificado por Deus. Amém, irmãos? Em Números 24, 17, fala para a gente uma passagem, Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Irmãos, nós estamos falando lá da época do profeta Balaão, irmãos. Balaão profetizando aqui, ó, o que passaria ainda muitos e muitos anos depois, irmãos. E eu quero te dizer nessa noite que Deus pode ter criado essa estrela para guiar os magos até Jesus. Ele não é o Criador, irmãos? Ele não é o que fez e faz todas as coisas? Ele não continua sendo Deus? E muita gente questiona as Escrituras, duvidando, ardaguindo-a, falando porquê disso, porquê daquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa: feliz é você que está adorando um Deus que você não vê, que você não tocou, mas que você pode sentir, irmãos. Amém? Versículo 3, Herodes ficou muito perturbado, né, irmãos? Porque aonde esse rei dos judeus pode ter nascido? Por que Herodes ficou muito conturbado, irmãos? Herodes não era da linha genealógica de Davi, irmãos. Ele foi um impostor na sucessão do reino. Ele absteve, né? Ele se apoderou do trono. Aí os judeus já tinham um pé atrás com ele. Tolerava pelo poder dele, né? Mas sabia que ele não vinha da linha de sucessão de Davi. Segundo ponto, Herodes era cruel, irmãos. E ele, devido à sua crueldade, ele era cercado, irmãos, de muitos inimigos. Então ele tinha muito medo de ser derrotado. Esse Herodes, irmãos, ele também não queria que os judeus se unissem em torno de um rei religioso. Eles queriam que os judeus fossem dependentes economicamente e politicamente dele. Ele temia isso, para que os judeus fossem pelo lado da religião. E o quarto ponto, ele ficou assim: esses magos vieram de onde? A Pártia, né, era uma região muito poderosa e próxima de Roma, distante de onde eles estavam, que era o governo central, né, do Império Romano. Então, ele deduziu que esses magos vieram de lá. E eles vieram, sabe para quê? Para fazer aliança com o rei dos judeus, para que Israel não fosse tomado de Roma e, consequentemente, saísse das mãos dele. Olha o que Herodes passou na cabeça dele. Passou essas coisas. E ele ficou assim muito perturbado. Como que eu posso perder o que eu tenho? Aí eu te pergunto, você gostaria de perder tudo que você tem?
Pastor, eu não tenho nada. Tem, você tem saúde, você tem vida, você tem paz. Imagina perder tudo. Não estou falando de coisa material só não, irmãos. É de perder tudo que você tem. Isso gera uma inquietude, não gera? Um transtorno. E a gente começa a ter coisas que a gente nunca teve. Começa a alterar a glicemia, não é assim, irmãos? Começa a engordar uma começão, irmãos, que só Jesus na causa. Né? Tem uns que cai o cabelo. Tem uns que rói as unhas. Tem ou não tem? Tem uns que dão umas manchinhas no corpo. Cada um reage de uma forma. E eu quero te dizer isso, que Herodes ficou muito preocupado. Mas os sacerdotes, irmãos, eles conheciam bem as profecias. Lá em Miqueias, capítulo 5, tem uma. Vamos lá ver ela? Miqueias. Aqui, ó. Miqueias, capítulo 5. Versículo 2. Que ela está citada aqui, né, em Mateus 2, capítulo 6. Mas lá em Miqueias fala assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha aí, o profeta Miqueias já estava falando isso, irmãos. Sabe quanto tempo? Ele já falava que ali viria ser nascido o Messias. Em Lucas 3,15 também tem citação. No Evangelho de João 7,42 também fala de Belém. Isaías capítulo 9, versículo 6, fala de um menino que vai ser nascido, né? Então, trouxe aqui algumas citações, não vamos ler, mas assim, fica para os irmãos a reflexão. E a maioria do povo judeu, esperava a vinda do Messias. Mas sabe o que eles esperavam? Um mega, turbo, poderoso libertador. Eles esperavam um ultra general na área militar. Eles esperavam um político capaz de fazer alianças em qualquer povo, qualquer situação, e convencê-los a militar junto deles. Eles se esperavam como se fosse Alexandre o Grande, irmãos. Na época da história, foi um grande conquistador. Morreu na batalha. Ele conseguiu tanta coisa que ele nem sabia o tamanho do império que ele já tinha conseguido. E morreu, lutando. Irmãos, mas não foi esse o libertador, o militar, o político que Deus deu para o povo de Israel, né, irmãos? Ele deu, foi um menino, nascido numa manjedoura, criado com um pai que era marceneiro, que não teve escola boa, não teve nada que os príncipes dos príncipes teve na terra, mas ele tinha o conhecimento de onde, irmãos? Do céu. E aos seus 30 anos, né, irmãos? Ele começou o seu ministério. E ali foi o nome que foi ouvido em toda a face da terra. Em todos os confins da terra falaram de Jesus. Amém, irmãos? Eles não entenderam. E tem muitos até hoje esperando a vinda do Messias lá. No mesmo lugar, lá em Jerusalém, lá no Muro das Lamentações, chorando o domínio persa que aconteceu, a destruição que ali teve. Mas ali eles estão ainda esperando. E eu quero te dizer uma coisa, que Herodes, mesmo com temor, irmãos, dos judeus o afrontá-lo, ele mandou, irmãos, que matassem todas as crianças em Belém, de 2 anos para baixo.
Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 16, né? Essa profecia de Miqueias, irmãos, foi há 7 séculos antes do nascimento de Jesus. E aí eu recebi um textinho do Bruno, que eu quero trazer aqui para os irmãos. Malaquias esperou 400 anos até nascer o sol da justiça. Isaías, meus irmãos, esperou 700 anos. Ele foi contemporâneo de Miqueias, né? Até que o servo sofredor viesse para levar sobre si as nossas dores. Não é isso que ele traz lá, o cordeiro? Davi esperou 1000 anos, irmãos, 1000, para ter um descendente em definitivo no trono que rege a terra. Não foi mais Israel, foi a terra, né, irmãos? Abraão esperou 2000 anos, irmãos, para que nele fossem o quê? Bendita todas as famílias da terra. Porque nós não somos irmãos em Cristo Jesus, então nós somos uma única família. E nós somos o quê? Oriundos de Abraão. Olha só o que a Escritura nos traz. E Adão, irmãos, esperou aí, né? A gente não pode precisar, por mais de 4000 anos, talvez, para que viesse aquele que pisasse na cabeça da serpente. E ela continuasse o quê? A rastejar sobre os seus pés. Amém, irmãos? Então, que nós possamos crescer cada dia mais na palavra e alcançarmos, né? Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, também nos traz aqui uma mensagem que eu queria trazer para a igreja, que fala assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele fez isso, né? Os magos, irmãos, nessa passagem, simbolizam para nós a salvação, que ela é universal. Vieram de muito longe para adorar ao Rei dos Judeus. A salvação é isso, irmãos. Ela está à disposição de todos aqueles que buscarem. Acabamos de ler aqui, não foi? Veio para aos que creem no seu nome. Versículo 12, Evangelho de João, parte B. Aos que creem em seu nome. Irmãos, esses magos simbolizam isso, pois eles revelam, né, que os mais distantes de Cristo também o buscam para a sua salvação. Em seu nascimento, né, se revela, né, o nascimento de Jesus revela já o plano da salvação que estava sendo lançado para Israel, mas para, na verdade, todo o mundo. Os magos significam isso para nós, né, irmãos? Nós fomos alcançados pela graça, porque aqui nós estamos buscando a presença do Senhor. Então não perca, irmão e irmã, a oportunidade de servir e cultuar aquele que veio ao mundo para nos salvar. Amém, irmãos? E os que estavam próximos conheciam as Escrituras, conheciam a palavra, sabiam dos sinais, mas não o quê? Deixaram que o seu coração atingisse Jesus. Traduzindo para nós, né? Não abriram o coração para aceitar o Cristo como o Messias. Amém, irmãos? Os magos, né? Já no finalzinho aqui do texto que nós trouxemos para a meditação de hoje, eles foram avisados em sonho para não voltarem o quê? Até Herodes,
pelo mesmo caminho. Esta revelação, irmãos, de que eles foram submetidos, nos mostra a nossa vida hoje. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, nós somos o que, irmãos? Transformados. Nova criatura passamos a ser. É assim, não é, irmãos? E a gente não volta a pecar mais. Ou seja, nós não voltamos para o mesmo caminho. Voltamos para o mundo, sim, mas em um caminho diferente. Olha aí a palavra, irmãos. Mais uma vez, reforçando para a gente que é necessário nós rendermos graça ao Senhor. Amém, irmãos? Então aqui, jamais, voltamos pelo mesmo caminho, depois de termos um encontro verdadeiro com Jesus. Nós tomamos sim outro caminho, pois Jesus transforma nossas vidas. Encontrar Jesus pode mudar, irmão, o rumo da sua vida. Esteja atento e seja obediente à palavra de Deus. E aí vem uma pergunta: você está disposto a ser conduzido a um caminho diferente? Caminho este guiado por Deus? Você está disposto? Quando você levantou sua mão e rendeu ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, você fez esse compromisso, irmãos. Eu só quero te lembrar isso. Sua vida mais não é sua, é do Senhor. Enquanto você estiver lutando com suas mãos, você deixa de ser assistido por aquele que te trouxe a vida. Não faça isso, irmãos. E agora uma outra pergunta. O que nós temos presenteado Jesus? Com o que nós temos presenteado? Os magos trouxeram ouro, incenso e mirra. E o que você tem trago na presença do Senhor? Não é seu dinheiro não, irmãos. Não é isso não. O que você tem trago? Tem trago o seu coração? Você tem se entregado por inteiro? Ou você tem vindo aqui, ouvido a palavra, mas parecendo aquela passagem da semente no caminho. Aí vem uns passarinhos ali fora e já tira de você e você volta para o seu rotinão lá. O que você tem trago ao Senhor? A irmã falou, oração. Tem trago meu jejum. Tem trago a minha presença. Tem trago o meu chamado para servir, como foi dito aqui pela irmã Sônia. Você está disposto mesmo a fazer parte deste corpo e permanecer? Essa é a pergunta para reflexão. Oferte Jesus, irmãos, a Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, irmãos. A gente percebe isso muito na nossa vida lá fora. A gente às vezes aproxima um pouco do nosso chefe, aproxima um pouco lá do nosso líder, aproxima um pouco do nosso político, mas aquele nosso irmão que está ali no nosso dia a dia, fazendo o dia a dia conosco, a gente nem pergunta como é que ele está. Se passou bem, se não passou, se está precisando de alguma coisa, se não está. Abra um pouquinho sua mente, irmãos. Façamos o nosso ID de Jesus. Então, oferte a Jesus pelo que Ele é. Seja um verdadeiro adorador, irmãos. Adore a Cristo, adore a Deus, porque Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é todo poderoso, irmãos. Ele é o Criador do universo. E Ele é o único que é digno de receber o quê? O melhor de cada um de nós, irmãos. Deus não te fez, irmãos, de qualquer jeito. Fez não. Deus não juntou lá um bocadinho de carne, um pedacinho de osso, deu um chutinho lá e viva. Não, irmãos. Ele te pegou lá um barro, moldou conforme a sua semelhança. Ele soprou nas narinas daquele boneco que ele fez lá vida, fôlego. Ele te fez, irmão, perfeito. E
tudo aquilo que o Senhor faz não é jogado fora. Tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito. E você é obra perfeita do Senhor, escolhida por Ele. Entre todos os animais, irmãos, Ele te fez para que você o adorasse. Para que você o adorasse. Nada mais, irmãos. Então aqui um significado dos presentes eu já encerro. O ouro, ele é designado para os reis, poder, honra para aquele que está numa posição de honra, né? O incenso eu consigo segurar ele, irmãos? Ele permeia e vai para onde? Para Deus, né? Então ofereceram a Jesus o quê? O que é oferecido para Deus, que é o incenso, o perfume perfeito. Olha que maravilha. E ofereceram a mirra. A mirra naquela época, irmãos, era usado para embalsamar mesmo o corpo, para conservar, vamos falar assim, né, irmãos? Então, a mirra foi o quê? Para consumar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador aqui na terra. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade que os irmãos me concedeu nessa noite e falo para os irmãos que quão bom e quão suave, né, irmãos, é que nós possamos permanecermos juntos na casa do Senhor, fazendo aqui as suas vontades e fazendo aqui aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Amém, irmãos?